Falta de perspectiva ou medo do amanhã? Olhar para o futuro, para as possibilidades que ainda poderão surgir. Talvez a gente possa se enredar entre um e outro. E isso aqui é assunto para 2 vídeos. Então, no vídeo de hoje, eu quero tratar com você, sob o olhar da psicanálise, os impactos disso. Como você lida quando as perspectivas elas desaparecem, quando você não enxerga mais as possibilidades ou não se lança para esse futuro que te espera. Meu nome é Michelle Sbais, sou psicanalista clínica e desde já, se esse assunto te chamou a atenção, vou pedir para que você fique comigo até o final e já se inscreva no canal. Já ative as notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que vão surgindo por aqui. Bom, falta de perspectiva. E quando você olha para um futuro, para aquilo que está por vir, para as possibilidades vindouras, e você se depara com um vazio, com falta de possibilidades, não enxerga as oportunidades ali existentes, não se vê motivado para tal. E às vezes até pior, parece que as pessoas estão fazendo, estão conseguindo, entre as comparações, e aí você se vê paralisado diante desse cenário. O que fazer então? A psicanálise, ela nos dá 2 desdobramentos. Um é a desconexão desse sujeito com o seu futuro. Um é algo que parece que está separado, está distante, é meu, mas eu não me vejo lá, eu já não me reconheço mais nesse futuro, naquilo que eu projetei lá atrás, naquilo que eu imaginei para mim, está muito diferente do que eu estou vivendo hoje para aquilo que eu espero. Esse é um ponto. E o outro ponto é a falta de simbolização. Eu já não consigo imaginar, eu já não consigo mais visualizar, eu não projeto mais esse futuro. Esse futuro para mim já não está palpável, está muito distante, então eu não consigo mais enxergar essas possibilidades. Esse primeiro desdobramento, ele nos dá a ideia desse vazio existencial, esse viver por viver. Por quê? Porque existe uma desconexão entre esse sujeito, essa pessoa, entre os seus desejos, uma desconexão com os sonhos, uma separação com os objetivos, com suas metas, com seus valores. É como viver de forma automática, de forma automatizada. Eu só estou indo, eu só estou seguindo, só que perde o sabor, perde o porquê. É a falta de sentido, de fazer o que está fazendo, mas por que estar fazendo? Então esse é um primeiro desdobramento. Já o segundo desdobramento, nós podemos chamar de paralisia ou falta de simbolização. Esse sujeito, essa pessoa, ela se vê paralisada diante do que está à frente dela. Ela até imagina, ela até sonha, ela até vislumbra, ela até enxerga, ela está até caminhando para isso, mas ela se vê sem recursos, ela se vê sem condições de continuar. Ela se vê realmente desamparada. Então é uma paralisia que está relacionada a um desamparo, o que se torna difícil até mesmo de reconhecer. É um desdobramento onde esse sujeito, essa pessoa, ela só vai conseguir reconhecer quando ela já estiver tomada por essa estagnação. Nesses 2 desdobramentos, essa falta de perspectiva, ela começa como se estivesse corroendo por dentro. Ela vai consumindo, ela entra como se aqueles sentimentos que antes eram aflorados, eram alegres, aquela intencionalidade inicial, aquele desejo inicial, ele fosse se perdendo diante dos problemas que vão surgindo. O que de alguma forma é até esperado, porque não existe um processo, um caminho onde tudo vai sair perfeito. Só que o que eu não vou percebendo é o poder que essa falta de perspectiva, esse embaçamento, né, essa nuvem que surge na visão desse sujeito, quando ele projeta, quando ele enxerga esse futuro, é que isso vai corroendo a ponto de começar a entrar pensamentos negativos. Então eu começo a enxergar muito mais as dificuldades do que as possibilidades, começa a fazer mais sentido o negativo do que o positivo, eu começo a me ver sem forças, eu começo a me ver desmotivado, e aí eu vou perdendo o desejo, eu vou abrindo mão desse caminho, eu vou saindo desse processo.
E aí essa falta de perspectiva nesse primeiro momento, essa perspectiva, essa ideia que eu tinha, ela começa a ser tomada pela falta dela. Então eu começo a conviver com essa falta. E aí onde começa a caminhar para o sentido, para a falta de sentido, o porquê das coisas não estarem acontecendo. É como se eu me perdesse no meio do caminho, mesmo consciente de que isso aconteceria de alguma forma. É onde aquilo que eu sinto é diferente daquilo que eu sei. Eu começo a me sentir pesado, eu começo a me sentir, e aí eu quero abrir mão. Para mim já não faz sentido continuar. E talvez seja isso que muitas pessoas elas abrem mão de caminhos, de resultados, onde ela precisaria apenas continuar, apenas caminhar mais um pouco. Por isso que existem sonhos e projetos que são interrompidos no meio do caminho. Essa falta de perspectiva, ela pode estar agindo e aí esse sujeito ele se depara paralisando no meio do caminho. E por que ela pode afetar diretamente a qualidade de vida dessa pessoa, desse sujeito? Porque nesse momento que essa pessoa ela pode ser tomada por essa falta, né, de perspectiva, por essa falta de visão, por não conseguir enxergar um futuro, por não se ver nele, essa pessoa ela começa a se arrastar pelos dias. Como é que eu percebo se eu estou nesse estágio, se eu estou me perdendo me enredando por esse caminho? Quando a minha rotina ela passa a ser uma obrigação. Eu já não vivo mais por prazer. Eu já não faço as coisas também porque eu gosto. É claro que eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. A gente acorda não só para fazer, né? A gente acorda todos os dias pela manhã e nós não vamos fazer durante o dia só aquilo que nós gostamos. Mas eu começo a perder o prazer pelas coisas simples. Eu começo a perder o prazer por aquilo que antes eu tinha. Então, eu começo a fazer, eu tenho meus afazeres domésticos, aquilo para mim já é sufocante, aquilo para mim já é algo custoso. No meu trabalho, no meu labor, já não tenho mais aquele ânimo, aquele entusiasmo, já começo a ver defeito, começo a ver problema onde não tem. E às vezes até tenho problema. Eu começo a me perder ali, a me desconectar. Então, eu estou fazendo ali por obrigação. Eu mantenho os meus relacionamentos, mas eu já não estou ali com o meu coração presente neles, eu estou só levando, eu estou só caminhando. É essa falta, né, de sentido. Então esse é um ponto. E isso começa a afetar diretamente na minha qualidade de vida, porque começa a tomar outras áreas. E aí eu vou me perdendo por esse caminho. E o que também está atrelado, está junto com essa falta de perspectiva, além da tristeza que ela está presente, junto com os pensamentos negativos, eu vou listar aqui com você algumas situações onde você pode perceber se de repente você está atravessando uma situação parecida ou até mesmo está perdendo o seu interesse, as suas perspectivas ao futuro que de repente você mesmo planejou. Ponto número 1. Você se sente cansado o tempo todo? É um cansaço que quando você dorme, acorda, você percebe ele já logo pela manhã? Outro ponto, segundo ponto, você se irrita o tempo todo? Não pode ninguém falar nada perto de você, uma situação, é um filho, às vezes não é nem com você, mas só aquilo você já se vê irritado. Mesmo que você seja uma pessoa contida, lá dentro você percebe que aquilo mexeu com você, te incomodou, te irritou. É um ponto de atenção. Ponto número 3. Você está percebendo que, de repente, você está levando tudo para o pessoal? Até aquilo que não é? Está pegando para você aquilo que não é seu? É bom observar. Outro ponto, você não consegue mais sorrir, não consegue dar mais gargalhadas, mais risadas. É claro que a gente não vive sorrindo o tempo todo. Isso é ilusão, não é real. Mas você percebe, se você fazer uma reflexão aqui, né? Qual foi a última vez que você deu aquele sorriso gostoso, espontâneo, aquela gargalhada, aquilo que, né, mexeu com o seu rosto, aquele sorriso aberto? Faz muito tempo que isso aconteceu? Um ponto para ser observado. Ponto número 5. Você percebe que você está tendo muita dificuldade em expressar os seus sentimentos? Às vezes a gente não consegue expressar todos e às vezes a gente não tem ambiente nem lugar para expressar. Nesse ponto, quando a pessoa está nesse ponto, né, no limite ali, entre já, né, caindo por uma falta dessa perspectiva, dessa visão, isso ela não consegue expressar nenhum sentimento. Ela prefere guardar todos porque ela já não...
isso se torna muito desgastante para ela já não vê motivo de demonstrar às vezes por que está feliz, por que está triste, né? Isso está atrelado já com outro ponto, com o ponto número 6, onde essa pessoa acredita que ninguém é capaz de compreendê-lo. Então, a gente não está falando de um ou outro, é ninguém. Então, ele já nem tenta, porque ele já, no fundo, poxa, ninguém vai me compreender. É uma desistência, né? Eu estou desistindo antes de tentar. O ponto número 7, de repente, lhe dá vontade de chorar. Então, essa pessoa, ela se vê muito emotiva, uma vontade de chorar constantemente. Às vezes um motivo ou outro, aleatório, às vezes alguma situação tocou, tem vontade de chorar. Não é o habitual dessa pessoa. Número 8, essa pessoa já não consegue lutar contra sentimentos ruins, então esses sentimentos ruins, eles se tornam grandes dentro dela, e realmente ela tem uma visão de que, né, essa tristeza, essa angústia, é tudo muito maior. Esse é um ponto. E o número 9, ela não acredita que pode ser ou que mereça ser ajudada. Então ela desiste antes de tentar. Você viu que existe uma característica nesses pontos, né? Há uma desistência. Essa pessoa não se lança mais para a vida, para os desafios, para as demandas. Ela desiste antes de tentar. Por quê? Porque já não vai conseguir, lá na frente já não enxerga mais. Então isso é importante perceber. E eu trouxe esses pontos porque talvez você possa se identificar com alguns deles, ou a maioria, ou com todos. Se identificou. E agora, o que eu faço? Bom, então agora vamos falar sobre como você pode fazer para combatê-los, para atravessá-los, né? Como que você pode fazer para mudar essa falta de perspectiva, para ressignificar, para trazer mais sentido para essa sua vida nesse momento. É claro que trazer isso é sempre muito importante, dependendo do caso. Uma ajuda profissional ela pode ser muito eficaz nesse momento. Mas o que você pode fazer a partir de agora? É importante considerar que a falta de humor, ela vai estar presente. Então, a gente pode falar de falta de humor, né? Ou o mau humor. É uma característica, né? Essa pessoa ela vai estar sempre mal-humorada. Ou ela vai estar mal-humorada a maior parte do seu dia. O que dificulta ainda o processo, mas mesmo assim, ainda é possível. O primeiro ponto que eu trago aqui é: trabalhe a sua autoestima. Inclusive eu tenho um vídeo no canal, vou deixar o link nos comentários. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. Mas uma pessoa com baixa autoestima, ela não consegue iniciar. Para você que está buscando trabalhar essa autoestima, traga a compaixão junto. A compaixão por quem? Por você mesmo. Entenda os seus limites e entenda que você, para chegar até aqui, foi com o que você tinha nas mãos. Foi na forma como você deu conta de fazer. Compreender isso, ter um olhar de compaixão, um olhar mais compreensivo consigo mesmo, é um dos principais pontos que eu acredito que realmente vai fazer diferença nesse seu trabalho com a sua autoestima. Então esse é o primeiro ponto que eu trago aqui para você. Segundo ponto, deixe a zona de conforto. A zona de conforto, o próprio nome já diz, ela é confortável demais, mas entenda que nada vai acontecer ali. Então, qualquer atividade diferente que você venha fazer já vai de alguma forma afetar o teu humor de forma positiva, já vai te dar uma outra conotação, já vai te dar uma clareza, e aí você vai conseguir se perceber diferente nessas situações e você já vai se ver fazendo algo diferente. Não tem como se manter às vezes confortável. Eu preciso atravessar o caminho do desconfortável se realmente eu quiser ter um resultado diferente. Então esse é o segundo ponto que eu deixo para você. O terceiro ponto que eu deixo para você é: analise aquilo que você tem. A falta de perspectiva, ela nos deixa cegos em alguns pontos. Eu não consigo nem perceber aquilo que eu tenho de bom e o que eu tenho de valor. Então faça ali uma autoanálise. Olhe para aquilo que você tem na mão e comece a partir dali. Não pense naquilo que você não tem. Poxa, se eu tivesse, se fosse, se não tivesse acontecido. Não, mas aconteceu, eu tenho isso e a partir daqui eu começo. Então o que mais eu preciso? Eu começo a olhar para aquilo que a própria vida às vezes me oferece. E aí eu consigo prosseguir a partir dali. Quarto ponto, comece um projeto.
Não precisa ser um projeto mirabolante, algo fora da curva, não, um pequeno projeto, algo que faça sentido para você. Então, o que você pode começar? O que te deixou entusiasmado lá atrás? Talvez não seja a mesma coisa que te deixe entusiasmado hoje, talvez você não vá começar de forma entusiasmada, mas vai te dar um brilho diferente nos olhos. Então, seus olhos brilhou para algo? Por que não investir nisso? Por que não começar? Então, seguindo o passo anterior, você vai começar com o que você tem, então comece um novo projeto, mas tire do papel, não coloque muito para frente. Comece hoje, comece nessa semana, comece nesse mês, coloque data, lembre-se dele. Então, inicie um projeto pessoal, um projeto seu, algo de valor para você. E o quinto ponto, dependendo de como você se encontra, né, que é muito importante, busque a psicoterapia, porque de forma individualizada você vai conseguir mapear, entender melhor aquilo que pode ter acontecido lá atrás, que afetou, em que momento você se perdeu no meio do caminho, o que pode estar te impedindo de avançar. Então, busque ajuda, busque apoio profissional, hoje tem inúmeros profissionais aí disponíveis, alguém de confiança, mas não deixe de fazer, não deixe, mas será que eu começo? Não, faça. É algo que é possível, né? Hoje é mais acessível, existem inúmeros profissionais que trabalham aí de forma social também, que podem ajudar, existem grupos que trabalham até de forma gratuita, existem muitos recursos aí disponíveis na internet que pode te dar um norte, um pouco mais de clareza sobre o assunto se você ainda tiver dúvida. Busque apoio profissional, porque com certeza essa falta de perspectiva, esse futuro embaçado, essas nuvens ali na frente, esse caminho ele precisa se abrir. Então é possível, existe caminho, existe jeito, não é necessário, não se faz necessário se manter neste lugar, mas você pode se lançar para coisas novas. Existe um futuro te esperando, se lance nele. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você curta, comente, deixe aqui nos comentários para eu saber o que você achou, se fez sentido para você, se de repente você conhece alguém que pode ser útil esse conteúdo, peço também que você compartilhe e não se esqueça de me seguir para mais. Até o próximo vídeo.